Para quem está em ti, Jesus, cuja vida... João 3,8. Pelo sangue que desceu da cruz. 3, capítulo 3, versículo 8. Amém? Vamos lá. Eu vou ler e vocês vão ler após mim. Diz assim: o vento sopra onde quer. Repita comigo. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Amém? Ou talvez na sua Bíblia possa estar escrito assim: é com todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Glória a Deus. Amados, eu acho muito interessante, assim como toda a Bíblia é mais do que interessante, fenomenal, é um livro espiritual, mas esta passagem me chama a atenção, em particular, a respeito daquele que é guiado pelo Espírito. Nós falamos muito sobre ser guiados por Espírito, sobre andarmos em Espírito, sobre o Espírito ser assim, brincando, mas é uma verdade, dizendo o nosso GPS espiritual. Porque se uma pessoa não pode ser guiada pelo Espírito, ela é guiada pela sua própria carne. E não há problema em você ser guiado pela sua própria carne em algumas coisas. Você precisa comer, você precisa dormir, você precisa estudar, você precisa descansar. Então essas coisas do dia a dia, concernente a isso, a sua carne pode até ser um ótimo guia para você, mas para as coisas espirituais, somente o Espírito Santo pode lhe guiar. Repita comigo: eu só posso ser guiado em coisas espirituais se o Espírito Santo me guiar. O texto de João nos fala que todo aquele que é nascido do Espírito, ele sente, ele ouve, ele até vê, ele escuta a voz do Espírito Santo durante o dia a dia. Ele é sensível a toda tatibilidade, a todo toque do Espírito durante o seu dia. Você não pode ser guiado pelo Espírito e ter o ouvido empedrado para a voz do Espírito. Daí o texto que Jesus relata ali, João, dizendo que aquele que nasce pelo Espírito é guiado pelo Espírito e não precisa ficar ansioso em saber certas coisas, porque ninguém sabe de onde o vento sopra e para onde ele vai. E mais a gente ouve, nós ouvimos a sua voz, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu não posso entender, compreender, e não podemos dizer que somos nascidos do Espírito se nós ficamos ansiosos querendo saber aquilo que o Espírito Santo nos proporciona ou tem para nós a respeito de um futuro. Ai, o Espírito Santo me falou algo, será que realmente vai acontecer? Meu irmão, se o Espírito Santo falou para você e você não está acreditando, quem sou eu para dizer? Tem gente que é assim: o Espírito Santo me falou algo, mas pastor, eu não sei não. Se o Espírito te falando, você não sabe, se eu te falar, aí que você não vai saber mesmo. Meu irmão, não há nada que o Espírito falando, testificando, não venha acontecer no momento correto de Deus para a sua vida. Porque existe o momento correto de Deus e existe o momento correto de Deus para você. Talvez o momento em que você venha receber não é o momento em que o irmão vai receber. Daí algumas pessoas chegam na igreja e veem outras pessoas sendo abençoadas rapidamente e dizem: poxa, mas o fulano entrou ontem e já vive assim, dentro dessa atmosfera, dentro dessa intimidade, e eu estou aqui no raso ainda. Cada um tem uma medida. O apóstolo Paulo diz: eu não me glorio fora da minha medida. Cada um tem a sua medida espiritual. Uns vão mais profundos e o outro, o rasinho dele já é a profundeza, já é muito. Pedro não se entregou como Tomé se entregou. Tomé não se entregou como Natanael se entregou. João não se entregou como Paulo se entregou. Há uma entrega, há uma renúncia, há uma perspectiva de entrega para cada um e deve-se ser respeitada. Mas uma coisa todos têm que ter em comum: é procurar ser guiado todos os dias pelo Espírito Santo de Deus. A voz do Espírito é doce, ela fala contigo.
Nós queremos ser guiados, sabe pelo quê? Nós queremos ser guiados pela religião. Nós queremos ser guiados talvez por uma voz profética que ecoa nas nações e que nós temos como um referencial de espírito na nossa vida. Ei, há algo mais nobre, há uma pessoa maior, mais excelente, que é o Espírito Santo de Deus, e Ele mora dentro de você, e Ele te guia. Busque intimidade com Ele, procure Ele, porque Ele vai fazer através de você coisas grandes. Nós vamos ver isso aqui agora, o que aconteceu, porque a Bíblia nos relata que o Espírito Santo impediu Paulo de montar uma base missionária. Como pode isso? O Espírito Santo impediu Paulo de pregar a palavra. Mas é o Espírito Santo. Talvez se Paulo não tivesse intimidade com o Espírito Santo, ele diria: ora, isso só pode ser o Satanás se levantando contra a obra de Deus. Eu imagino Abraão. A Bíblia diz que Abraão creu e a fé lhe foi imputada por justiça, e Abraão foi chamado amigo de Deus. Deixa eu lhe falar algo. Eu posso estar no meio de 1000 pessoas, mas eu tenho intimidade com meu filho, com a minha esposa, e 1000 pessoas podem estar gritando o meu nome: Leandro, pastor Leandro. Mas quando meu filho gritar, eu vou saber que é ele e vou virar. Isso é intimidade. Alguma pessoa já ligou para você, e quando ela liga, ela não se identifica. Ela diz alô, e você diz: alô João, como você está? Ela não falou o nome dela. Por quê? Porque você reconhece a voz dela, você tem intimidade com ela. Assim é com o Espírito Santo. O Espírito Santo fala todos os dias conosco, e a gente fica: é a voz do estranho, porque não buscamos intimidade com Ele. Nós precisamos buscar intimidade com o Espírito Santo. Eu imagino Abraão dizendo: peraí, é para fazer o quê? Peraí, Deus, é para matar o meu filho? É para subir? É para sacrificar? É para queimar ele? Cortar, estripar o meu filho, tirar as vísceras e queimar a ti? É ele que o Senhor me deu por herança, que é o filho da promessa, que dele daria uma grande nação. Isso não é Deus falando. Não, Abraão não fez isso, porque Abraão conhecia a voz do amigo. Ele conhecia a voz de Deus. Quando Deus pediu, prontamente Abraão foi fazer. E quando Abraão subiu, chegou no pé do morro, ele disse: meu filho, subiremos, adoraremos e voltaremos. Fé. Por isso que no livro de Hebreus diz que Abraão creu a ponto de saber que se ele sacrificasse Isaque, Deus era poderoso para fazer o seu filho ressuscitar das cinzas. Abraão sabia com quem ele andava. Você sabe com quem você anda? Nós conhecemos os nossos amigos de classe, de trabalho. Nós conhecemos os nossos amigos que moram conosco, que dividem a mesma casa, que dividem talvez o mesmo quarto. Nós andamos o dia a dia, os nossos colegas de trabalho, mas não temos o conhecimento de quem o Espírito Santo é, e vivemos tropeçando todos os dias, dando cabeçada na parede, porque escutamos a tudo e a todos, mas não paramos para ouvir a voz daquele que o Senhor nos deu por professor, por amigo, o Espírito Santo de Deus. A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, meu irmão. Meu Deus do céu. Hoje o Espírito Santo quer curar pessoas aqui, quer destampar. Efratá é a palavra para alguns aqui. O Espírito falou comigo neste momento. Efratá no hebraico significa dilatai-vos, abra-te, abra-te. Há ouvidos que serão destampados essa noite. Há seres espirituais que vão nascer aqui, porque ouvirão uma voz geradora de vida do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é uma energia. Uma energia não pode te ensinar. Uma energia não te deixa mais forte. Mete o dedo na tomada e vê o que acontece com você. O Espírito Santo não é uma força apenas, é uma força. Não, é a pessoa que Deus deixou para você. É o que cumpre o papel de Jesus na sua vida. A Bíblia nos diz que Paulo queria ir para a Bitínia pregar, mas de repente a Bíblia diz que o Espírito Santo lhe impede de chegar àquele lugar. E aí Paulo, sensível à voz do Espírito Santo, ouvindo a voz do Mestre com intimidade, ele diz: não vou. E à noite ele tem uma visão. Agora presta atenção, a importância de vivermos
diante do Espírito Santo. Paulo não vai a Bitínia e ele vai a Filipos, e chega em Filipos, ele é preso, uma moça possessa se converte, e nisso ele é preso, e na prisão um carcereiro se converte, e aí começa a obra missionária de Paulo. Deus já estava fazendo muito mais do que se Paulo estivesse indo para a Bitínia, e ali em Filipos nasce uma igreja poderosa, cheia de fogo, cheia de vigor, pessoas sendo libertas dos deuses que habitavam naquele lugar, das crendices e de toda a opressão do panteísmo que ali havia. Paulo sai de Filipos, isso para chegar até a Macedônia, aonde Paulo havia tido a visão, aonde o varão na visão disse para ele: vem, atravessa, porque a gente precisa de você aqui. Então primeiro ele vai a Filipos e essa igreja surge. Depois ele vai de Filipos para Tessalônica, e em Tessalônica outra igreja surge. Depois ele sai de Tessalônica e vai para Bereia. Em Bereia outra igreja surge, e ele encontra homens e mulheres fiéis, em que tudo que Paulo falava eles conferiam na Bíblia, não para tentar desmascarar Paulo, mas com a sede da palavra, em saber tudo aquilo que Paulo falava. E da Bereia ele saiu e foi para Atenas, e Atenas outra igreja surge, e ele vai para Coríntios, e ele vai para Éfeso, e por obediência a Deus, nós temos na Bíblia Filipenses, Tessalonicenses, Efésios e todos esses livros, porque Paulo decidiu não pegar os seus próprios projetos e colocar na frente, não decidiu fazer a sua vontade. Paulo não decidiu de repente dizer: o que é isso? Os meus projetos são ir a Bitínia, montar uma base missionária, está pronto. Paulo não se ibitinizou em seu projeto mesquinho, mas reconhecendo a voz do Espírito, obedeceu. E hoje você tem na Bíblia várias cartas e para você ler, e vários milagres que aconteceram nesse lugar. Quando você obedece à voz do Espírito, você ganha muito mais do que aquilo que o seu pensamento pensa que você vai ganhar. Meu amado, o nosso pensamento é mínimo, é pequeno. A gente pensa tão pouco, a gente tem um pensamento às vezes tão mesquinho, e é para nós, é pensando no nosso bem-estar. Sempre, isso é do ser humano. Por isso que você está aqui, por isso que nós estamos aqui. As pessoas querem encontrar pessoas perfeitas na igreja. Se você é perfeito, esse não é lugar para você. Aqui é o lugar de gente imperfeita, sendo aperfeiçoado no amor de Cristo. Uma vez eu estava numa feira em Fortaleza, a mulher atrás de mim metendo o pau na igreja: eu não vou mais igreja nenhuma, eu não sei o quê. E eu aqui, né? Aí já começa a me segurar, as pernas já começam a fazer assim, né? Aí ó, minha mãe aqui, minha mãe visitando Fortaleza e tal, porque o pessoal do sul comigo em Fortaleza quer castanha, quer rede, quer não sei o que. E aí a gente lá, castanha do Pará, e a moça aqui atrás: porque lá não sei o que, porque aquela mulher é uma linguaruda, é porque a outra não sei o que, é porque a outra falou mal de mim hoje, mas porque eu não sei o que ela está fazendo na igreja. Aí eu assim: Jesus, me segura, porque esse negócio não é comigo. É ela conversando com a dona da barraca lá. Mas não tem jeito, meu irmão, quem é chamado não fica quieto. Quem é chamado, olha, não tem jeito. Eu virei e falei assim: com licença. E eu com bermudão, de camiseta assim, a menina pensou que eu ia assaltar ela. Com licença. Ela falou assim: eu não é prestando atenção na conversa, mas foi impossível deixar de escutar o que a senhora estava falando. Mas deixa eu falar algo para a senhora. A senhora conhece, a senhora é evangélica, né? Sou, meu filho, sou. Que bênção, tá? A senhora conhece a história de Noé? Ela: conheço. Pois a gente vê tudo romântico, né? Noé com o leãozinho, dando comida pro leão, bichando, Noé andando com um gavião aqui, conversando, dando girafa. Não tem esses negócios. Eram animais. Animais têm a sua natureza. O leão não ficava comendo, não é o arrebatamento, não é a profecia de Isaías. O leão não estava comendo verdura junto com a vaca. Bota uma vaca, o leão come a vaca. Meu irmão, aí eu falei para ela, e eu conversando isso com ela, ela rindo.
Aí eu falei, pois, imagina a senhora, será que Deus tapou as vias de saídas de cada animal? Não, havia fezes. A família de Noé trabalhava muito na arca. Havia urina, era um fedor só. Eu imagino um macaco traquineiro pulando, dando trabalho. Eu imagino aqueles bichos gritando na hora. A arca não tinha leme, então a arca ia para onde Deus mandava. Não era Noé, aqui o mar aqui está mais calmo, vem para cá. Não, a arca não tinha leme. Meu irmão, na arca era fedor, na arca era barulho, na arca tinha trabalho, na arca tinha sujeira. Aí ela, tá, e aí? Aí eu, com tudo isso que tinha na arca, ainda assim valia a pena ficar na arca, porque quem ficou do lado de fora, a Bíblia diz, veio o dilúvio e matou a todos. Aí ela, e aí eu? E aí, que a igreja é a arca, com todos os problemas, mas vale ficar dentro dela do que no mundo. Aí ela, ai meu filho, é verdade. Aí eu falei, deixa que minha mãe está comprando negócio, eu vou ali ficar. Amados, aqui é o lugar da imperfeição, não é um lugar de gente perfeita. Gente perfeita está no Rotary Club, está no Lions, você tá aquelas madames, né? O casamento perfeito, a Príncipe Charles e Princesa Diana. Não existe nenhum casamento perfeito. Sabe qual é o casamento perfeito? É o casamento inadequado. São duas pessoas inadequadas com suas culturas que se unem totalmente diferente. Ainda Deus diz que faz dessa união uma só carne. Entende um negócio desse? Porque os dois sendo perfeitos é o casamento mais chato do mundo. É o casamento morto, sem diferença alguma. Princesa Di morreu, era o casamento mais perfeito da humanidade. Com quem Príncipe Charles casou? Me desculpe, mas com uma das mulheres mais feias desse mundo. Porque ele já tinha experimentado aquilo que era perfeito e tinha visto que isso não dava certo. Meu irmão, nós somos seres imperfeitos, e é na nossa imperfeição, deixando as culpas de lado, e Paulo sabia muito bem disso, porque Paulo, ele era o maior perseguidor da igreja. Se Paulo vivesse com a sua culpa, dizendo, como eu ouvirei a voz do Espírito, como eu terei intimidade com o Espírito, eu que mandei apedrejar Estevão, eu que mandei assassinar vários cristãos, agora eu estou aqui, abrindo bases missionárias. Senhor, além de eu fazer tudo isso, eu creio que eu farei tudo isso, mas eu nunca te verei, eu serei o Senhor, porque eu acho que eu estou apanhando tanto, é para pagar o preço de tudo que eu fiz quando eu não era cristão. Meu irmão, para com isso. Deus pegou todos os seus pecados e lançou no mar do esquecimento, e te deu o Espírito Santo para que você tenha comunhão com Ele todos os dias, e faz de você a glória dele, a coroa da criação aqui na terra. O judeu não comemora o ano novo, Rosh Hashanah, é o ano novo, no mesmo ano que a gente, na mesma época que a gente comemora, na virada para o dia 1º de janeiro, 31 de dezembro, dia 1º de janeiro. Não, geralmente cai no mês de outubro, em dias alternados, e eles estão no ano 5600 alguma coisa. Mas eles não chamam o ano novo. Sabe como é que eles chamam? Rosh Hashanah. Sabe o que significa isso? O dia cabeça do ano. Eles comemoram não o ano que entra, eles comemoram o dia em que o homem foi criado. Porque o mundo só veio a ter sentido quando o homem foi criado, porque o homem é a coroa da criação de Deus. Aí eles comemoram. Você é a coroa da criação de Deus. Para de dizer, eu não vou conseguir, eu não tenho como. Não, isso é muito maravilhoso para mim. Isso é para alguns, é para os pastores, é para os presbíteros, é para o pessoal do louvor, é para quem se entrega. O Espírito Santo pode falar contigo lavando a louça da sua casa. O Espírito Santo fala com você dando banho no cachorro. O Espírito Santo fala com você em todas as horas, não tem momento. O Espírito Santo fala com você em horas mais inesperadas. Quando você está num momento íntimo, Ele fala com você. Meu irmão, a gente bota muito pudor naquilo que é bíblico. Julgue sempre somente algo. Se for normal demais, não é o Espírito Santo.
Porque geralmente Ele fala contigo coisas impossíveis, aquilo que geralmente você não quer, aquilo que dói, aquilo que você tem que renunciar, aquilo que parece loucura. É o Espírito Santo falando com você. Porque se é normal, não precisa o Espírito falar, você faz durante o dia. Coisas normais, você está aqui na terra para fazer. Agora coisas absurdas, o Espírito Santo fala, porque é Deus que tem que ser glorificado através de você. Deus fala: Gideão, não adianta você sair daqui com 22 mil, é muito. Gideão acabou com 300, um dia eu vou falar sobre isso aqui. E era Deus falando com Gideão, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Você dizer que foi o Espírito Santo que mandou você ir numa concessionária com 50 mil no bolso e dizer: Deus, eu profetizo esse carro na minha vida. Você está com 50 mil no bolso, isso é muito fácil. Agora vai. Eu conheço uma mulher chamada Ângela. Um dia eu vou trazer ela aqui. Essa semana ela falou comigo. A gente fala de tempo em tempo, e quando ela fala, o negócio é quente. E ela saiu de casa. Ela tinha um carro, e o carro quebrou no meio da rua. Ela falou assim: pois eu não te quero mais. Deixou o carro ali e foi andando para casa, não sei quantos quilômetros. O carro só dava trabalho. Ela acordou de manhã e disse assim: Deus, eu sei que hoje o Senhor vai me dar um carro. Escuta, foi para concessionária. E chegou na concessionária. O dono da concessionária, eu conheço, nós temos alguns amigos em comum. Olhou para ela e ele a conheceu de um lugar, de uma reunião, e falou: pois não, tá? Não, eu vou ficar aqui porque hoje eu vou ganhar um carro. A dona olhou assim: amém. Entrou, foi para o escritório, chegou a gerente, e ela ali, e ela: Deus, o meu carro, e dando meio-dia, daqui a pouco o empresário. E isso é tão forte porque eu conheço a pessoa que deu o carro a ela. Eu conheço. E o empresário estava almoçando com a sua esposa na mesa e disse assim: mulher, me dê o telefone da Ângela. Ângela, você tem carro? Ela diz: tenho, mas está na rua tal, abandonado lá, porque quebrou tanto, e eu estou aqui na concessionária porque o Senhor vai me dar um hoje. Ele falou: é testificação. Ângela, veja um carro aí no valor X, converse com o dono e passe o meu telefone para ele, porque eu vou te dar um carro. Eu vou te dar um carro. Essa mulher vive no sobrenatural de Deus. Agora essa mulher, preste atenção, ela pega esse carro, 2 horas da manhã, ela entra às vezes em boca de fumo para resgatar filho de irmã que está lá. Ela tem um culto na igreja dela de 11 à meia-noite. Todos os domingos, de 11 à meia-noite, o pastor dela liberou para ela fazer um culto. E de 3 às 4 da manhã, todos os dias, ela passa na igreja junto com o pessoal. Como é que Deus, quando Ele olha o propósito da vida, a palavra do Senhor diz: pedis e não recebeis, porque pedis para gastar em vossos próprios. Eu quero um navio, Senhor, para fazer um transatlântico só para mim, um iate, uma lancha. Não, eu quero um navio, um iate, porque eu vou subir aquele rio Amazonas, e os ribeirinhos que nunca ouviram a palavra de Deus, aquelas famílias que entregam as suas filhas com 7, com 8, com 10 anos, para dormirem com os marinheiros que chegam ali, para se prostituírem, porque eles não têm dinheiro, e trocam a virgindade de suas filhas por um saco de arroz, um saco de farinha. Nós vamos entrar naquelas aldeias, nós vamos entrar, vamos tirar essa cultura de prostituição e do infanticídio, da prostituição infantil. Vamos falar do amor de Jesus. Meu irmão, é o propósito. Deus olha o propósito do seu coração, e aí você começa a ganhar muitas coisas de Deus. É para isso. Um amigo meu disse:
Deus me dá a condição de ter um Toyota Corolla. Para quê? Porque eu quero dar para um irmãozinho lá na África, que vai de carroça, resgatar as pessoas e levar para a igreja, pessoas que estão 3 dias numa árvore possessa, 3 dias sem comer, sem beber, comendo um pedaço da árvore, possesso, arrancando um pedaço da árvore com os dentes. E são 3 dias e mais um pouco para ele chegar nos lugares e ir. E ele deu o dinheiro, e a igreja lá comprou para esse irmão. Esse irmão hoje amarra esses endemoniados, joga no porta-mala, joga tudo e corre para a igreja e passa o dia catando endemoniados em cima das árvores nas aldeias lá na África. Não é para ele desfilar: agora eu tenho um carro importado. Irmão, quando você é guiado pelo Espírito, você passa a fazer coisas que são absurdamente maravilhosas. E a primeira coisa que eu vejo aqui é daquele que é guiado pelo Espírito, é que andar no Espírito, diga assim, andar no Espírito é ter a desconfiança que Deus conspira sempre ao meu favor. Amados, quando você anda no Espírito, ainda que tudo dê errado, é o errado sendo certo em Deus. Uma vez aqui em Juazeiro do Norte, havia uma pessoa muito dura de coração, não queria saber do Evangelho de jeito nenhum, e botava para correr todos os pastores que chegavam em sua casa. E um dia o Espírito Santo me disse: vá na casa dela. E eu não conhecia a cidade, e eu saí, peguei o mototáxi, e eu falei: me deixa aqui, eu acho que é por aqui. Sabe que tem coisas que o Espírito Santo faz, tem lugar que ele manda ir. Eu penso dessa maneira: quando eu era capoeirista lá fora, eu não perguntava o endereço das rodas de capoeira. Eu tinha um ditado comigo: o meu coração é guiado pelo som do berimbau. E eu chegava nos lugares. E agora que eu sou de Deus, será que o meu coração, a minha vida não pode ser guiado pelo Espírito Santo? Me deixa aqui. E o cara me deixou e eu saí andando. Eu andei até o pé fazer bolha e não encontrei. Ou melhor, andei e demorei a encontrar. Quando eu encontrei, eu andando a pé, quando eu encontrei, eu apitei no interfone, eu falei: aí que mora fulano de tal? Mas ela acabou de sair para o inglês. Aí eu falei: é porque eu estou andando, demorei a achar. Aí conversei com a avó dela. Não, eu estou desde já eram as 6 da tarde, eu estava desde umas 2 da tarde andando, no sol quente de Juazeiro. Aí eu fui embora. Resumindo, eu falei: Deus, que mico é esse? O Senhor faz eu sair da minha casa para andar 4 horas a pé, perguntando para todo mundo no meio da rua, me enfiando em tudo que é beco, para não achar a pessoa que o Senhor mandou falar algo para ela. E aí Deus só falou: tia quieta. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa chegou em casa e a avó dela contou a história. Ela começou a chorar. Ela diz: eu não acredito que o pastor fez isso por mim. Eu que falo mal dos evangélicos, eu que boto tudo para correr. E ela começou a chorar. E dentro de um pouco tempo, ela já estava confessando o nome do Senhor como o único Senhor e Salvador da vida dela. Às vezes não precisa você dar uma palavra, às vezes não precisa você encontrar a pessoa. Nós pensamos que aquele que é guiado pelo Espírito é somente aquele que diz: manto, ei servo, eis que te digo, Deus me disse agora. E a pessoa: não. Eliseu andava todos os dias e não conversava com aquela mulher. A mulher falou: este homem passa aqui todos os dias e eu vejo que verdadeiramente é o homem de Deus. A palavra não diz nada sobre Enoque, diz só que Enoque já não mais era e Deus o tomara para si. O que Enoque fez? E os dias de Enoque e os dias de pai de Enoque são concernentes aos nossos dias de vida e a nossa estação. Foram 365 anos que eles viveram. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, tudo aquilo que você pensa que está dando errado, ainda que dê errado, está dando certo para Deus. Você pensa: eu vou por esse caminho não dá certo. Mas esse caminho que você pensa que não dá certo é o certo de Deus. Paulo disse: eu queria ir para Bitínia, mas quer saber de uma coisa? Eu vou para onde o Espírito está mandando eu ir. As nossas vontades querem nos impedir
de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. As nossas vontades, o nosso dia a dia, o nosso eu, o nosso umbigo nos impede de pegar a cruz de Cristo. Mas eu acho que é melhor. Não é o que você acha que é melhor, é o que Deus tem certeza que é melhor para você. Outra coisa que eu vejo é que aquele que anda no Espírito, ele renuncia a todos os seus direitos. Abre João 13, versículo 7. João 13, versículo 7. O que eu faço, tu não sabes agora, mas o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois compreenderás. Senhor, por que o Senhor está me pedindo isso? Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Senhor, por que isso aconteceu? O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois entenderás. Depois saberás. Senhor, eu estou me encontrando aqui agora, nesse leito de hospital. Senhor, os meus irmãos gozam de plena saúde. E por que o Senhor está me permitindo? O que eu faço, tu não entendes agora, mas depois saberás. Depois saberás. Depois saberás. Eu imagino Ana e Penina, Penina passando por Ana, dizendo: ele está sacrificando, fazendo sacrifício por mim, e eu tenho filhos com ele. Você, Ana, agraciada, mas está sem graça, desgraçada, porque não tem filhos, a ponto do seu homem ter que te largar, o seu marido ter que te largar, para fazer filhos em mim, porque você não dá alegria a ele. Mas a Bíblia diz que Ana foi para o templo e adorou ao Senhor. Adorou. E contra tudo e todo julgamento preconceituoso e precipitado, Ana venceu e deu um filho para Deus, que é o maior profeta que a Bíblia já conheceu, Samuel. O que ele faz, você não entende agora, mas saberás depois. Saberá depois. Nunca murmure, nunca reclame. Você não sabe aonde o Espírito Santo quer te rebocar. Talvez você esteja aqui, veio convidado por alguém e diz: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não estou entendendo nada, eu não sei quem foi Paulo, eu não sei que esse negócio de Bitínia, eu não sei o negócio do Espírito Santo. Para mim o Espírito Santo é o divino Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Eu não sei. Irmão, você pode não entender agora, mas você vai compreender depois. É a arapuca santa de Deus. Deus tem uma arapuca santa para cada passarinho desorientado. É isso, meu irmão. E Deus tem. Você pode não entender, você pode não saber. Talvez você é novo convertido e dúvidas, setas de Satanás venham aos seus ouvidos. Os amigos vêm e dizem: ô macho, para com esse negócio de dizer que é evangélico. Ei mulher, agora você vai pagar uma de santa, você vai querer ser santa. Eu converso com as pessoas, a pastora Denise conversa com as pessoas no dia a dia. Nós atendemos pessoas e todos os dias nós vemos que o fator que mais influencia para que as pessoas venham sair são as amizades lá fora, dizendo o seguinte: agora, se você quiser ser santo, não andará mais conosco. Renuncie toda e qualquer amizade prejudicial, porque a melhor amizade que você pode ter é o Espírito Santo de Deus na sua vida. E fica dividido: ai meu Deus, não, Espírito Santo, é que você é tão bonzinho, você vai me perdoar, né? O fulano não vai compreender, o Senhor compreende. O fulano não compreende, o Senhor é Espírito, Ele é humano. Deixa eu vir pro lado de cá. Irmão, que isso? Trocar a presença maravilhosa do Espírito Santo, que não te abandona, em todo momento Ele está com você, por alguém que é mentiroso, ainda que diga a verdade. Nós somos mentirosos. Por que nós somos mentirosos? Porque nós somos uma mentira. E por que somos uma mentira? Porque hoje você existe, amanhã você não existe mais. Ou você acha que você vai viver para sempre? Quando a Bíblia diz não jureis, não é porque você pode jurar e não cumprir, é porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você tem a capacidade de cumprir aquilo que você prometeu. Nós somos seres desintegráveis. Vem uma epidemia, mata todo mundo. Vem uma enchente, vem um terremoto, acabou, a igreja é consumida.
Não adianta ficar nesses negócios. Não, porque vai vir um terremoto, o povo de Deus afundou tudo, mas a Igreja Batista Shalom, todas as casas em volta foram derrubadas, mas a Igreja Batista Shalom permaneceu em pé. Se permaneceu em pé, não é para vangloriar, é para abrigar todos aqueles que ficaram, tiveram sua casa destruída, e para botar todo mundo aqui. Vai ter culto todo dia, todo mundo vai ouvir a palavra de Deus. Se acontecer isso, não é para vangloriar, porque Deus preservou. Não, é porque Deus quer que venhamos a servir de exemplo e acolher. A gente tem que parar com esse heroísmo farisaico. E por último, ter a certeza de andar no Espírito Santo de Deus é saber que desde a antiguidade ainda não se viu e nem se ouviu falar de um Deus que opera em favor daqueles que nele esperam. Não adianta você dizer que anda no Espírito e pensar que Deus não está operando em seu favor. Isaías 64. Ele opera em seu favor. Deus dá os seus até enquanto dorme. Por isso não fica preocupado. Quando alguma coisa está querendo abater na minha mente, eu vou descansar. Por quê? Pois Deus, se eu ficar acordado, eu posso pensar alguma besteira. Então eu vou dormir, porque até enquanto eu durmo, o Senhor me abençoa. E eu tenho certeza que no sono o Senhor fala comigo. Deus dá os seus até enquanto dorme. Sabe o que é isso? Não fique ansioso. Vá dormir. Porque você acordado pensando besteira, não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Se coloque de pé. Sabe, um dia uma prostituta aceitou a Jesus. E no meio dessa confusão, desse turbilhão todo, ela deixava todos os dias esse espírito de acusação entrar no coração dela. E tem pessoas no nosso meio que vivem debaixo de acusação. Deus, mas no passado eu fiz isso, e depois de te conhecer eu fiz de novo. Deus, porque eu fui tão tolo. Deus, como eu pude? Fica assim, ó, como eu pude? Por que o Senhor permitiu? Por que aconteceu? Irmão, o Senhor te lavou com o teu sangue. E uma pessoa fez uma música para essa prostituta. Ela dizia assim, ó: de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem
está em ti, querido Senhor. Eu quero orar por você, que porventura o Espírito Santo certamente venha ter tocado nessa noite, porque Deus não traz uma palavra a pessoas que não estão naquele lugar. Ele se relaciona pessoalmente. Deus não se relaciona com uma multidão, com a massa. Deus é um Deus pessoal. Portanto, você pode estar no meio de 1000 pessoas e sair dali vazio, ou você pode estar no meio de 2 pessoas e sair dali cheio, porque a vontade de Deus é se relacionar pessoalmente com você. E esse espírito de acusação que tenta tirar as pessoas do centro da vontade de Deus, às vezes é uma seta dizendo: isso aí que o pastor está falando não é para você, você não vai experimentar isso. Ou então outra palavra qualquer que você possa dar ouvido a palavras contrárias, dizendo: você acha que você vai conseguir chegar nesse nível? Você acha que isso é para você? Isso é loucura. Isso aí aconteceu na Bíblia. Isso é para quem é muito espiritual. Isso é para quem trabalha para Deus. Deus tem coisas grandes para você, meu amado e minha amada. Se Deus trouxe uma palavra, Ele trouxe pelo menos um par de ouvidos para ouvir. E eu gostaria de orar por você, tirando de uma vez por todas, em nome de Jesus, essas acusações falsas que o inimigo tem contra você. Saiba de uma coisa: ele é o pai da mentira. Se ele começar a dizer que você está bem, se preocupe, porque você está mal. Agora ele é o pai da mentira. Se ele tenta destruir a sua vida, é porque ele sabe que você vai longe. Ele sabe onde você quer chegar. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Você sabe qual foi o grito de Jesus? Além de Deus meu, por que me abandonaste? Na cruz, ele foi levado como ovelha muda ao matador. Você só ouve a voz de Jesus 2 vezes em sua angústia, quando ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? E quando ele olha todos os presos que estão na cidade de Juazeiro, no Brasil, na Europa, na América do Norte, na América Central, em todos os lugares, quando ele olha cada um de vocês, ele viu na cruz. Cada um de vocês aqui hoje, ele já viu na cruz. Jesus expeliu sangue pelos poros. Isso era motivo suficiente para ele desistir do sacrifício, porque para você chegar a essa epsuríase, você tem que passar por processos dolorosos, derrames, infartos, AVC, e resistir a tudo isso, a ponto dos seus vasos, seus poros, os seus vasos dilatarem de tal maneira que o sangue expele pela pele. E Jesus experimentou isso, mas ele não desistiu por amor de nós. E sabe o que ele gritou na cruz? De repente ele grita: Tetelestai, que era um termo jurídico. Quando o juiz pegava um martelo e batia Tetelestai, que está consumado, era um alvará de soltura que era dado àquele preso. Tetelestai, pum, por você acabou. Ele se doou e te libertou. Ele gritou por você em todos os momentos, até o último fôlego de vida foi pensando em você. Não se sinta culpado.
Ele fez por você, porque você tem valor. Você tem valor. Ninguém paga muito por aquilo que não vale nada. Você não paga R$1.000 por uma folha de papel. Ninguém paga um alto preço por